humanamente falando, todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, antigo Saulo de Tarso, ensinado aos pés de Gamaliel, circuncidado ao 8º dia, não é isso? Fariseu de fariseus. E aí ele fala o currículo, mas ele diz, olha, mas eu não vim pregar o Cristo ressuscitado por meio de palavras de sabedoria. E aí ele vai dizendo que a pregação, ela foi seguida de demonstração de poder do Espírito Santo. E eu tenho orado e eu tenho pedido a Deus que exatamente isso aconteça aqui nesse lugar. Que haja uma demonstração de poder do Espírito Santo na sua vida e na minha vida, no momento em que você entrar nesse lugar, no momento em que você for ministrado, que a palavra for pregada, né, que os louvores forem cantados, que haja um derramamento do poder do Espírito Santo. Aliás, nós estamos nesse mês com o tema, o mover do Espírito, falando sobre o Espírito Santo, ensinando sobre o Espírito Santo e buscando o Espírito Santo. Né? Aos domingos nós pregamos, de manhã vem um estudo, é como uma base de um estudo, né? O Douglas começou, deu uma introdução, falou sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, explicou, né? Disse que é a terceira pessoa da Trindade, trouxe muito mais informações. Na segunda semana eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, e a plenitude que tem diferença através do batismo, com a evidência do falar em línguas, e ali eu pude compartilhar com os irmãos um pouco sobre isso, de uma forma didática. Hoje, o Douglas também, voltando ao Espírito Santo, ele fala sobre dons ministeriais, dons espirituais, ele faz a divisão, e aí ele começa a falar dos dons ministeriais, mestre, pastor, apóstolo, evangelista, profeta, e aí ele não consegue terminar, mas a gente entra nos dons de uma forma geral, e na semana que vem, para terminar, Amanda vai estar falando sobre os dons especificamente espirituais, os 9 dons espirituais. Vai trazer aquela subdivisão que a gente, né, utiliza, enfim. Mas nós estamos falando do Espírito Santo, e é muito engraçado não, é interessante, porque falar do Espírito Santo, eu gosto de falar do Espírito Santo, porque alguns anos atrás, eu já tive uma revelação dele na minha vida. Então, desde a minha adolescência, eu tive uma revelação do Espírito Santo como pessoa, e isso trouxe para mim um entendimento que tem me ajudado e me ajuda até hoje, porque eu me relaciono com o Espírito Santo como sendo uma pessoa. Eu, quando vou falar com o Espírito Santo, eu falo meu amigo, Espírito Santo, meu consolador, e eu converso com ele de forma normal, como eu estou conversando com você. Eu adquiri esse hábito de conversar com o Espírito Santo, no carro, em casa, e de falar, Espírito Santo, está ruim hoje, não estou conseguindo, me ajuda nisso. Eu estou tomando banho para ir trabalhar, vou fazer alguma coisa, aquele dia vai ser um dia, em tese, difícil, vai ser um dia de muitos compromissos, às vezes, de trabalho, de igreja, difíceis de resolver, que precisa de sabedoria, que precisa de graça, e eu tenho esse costume de, né, eu tomo banho antes de trabalhar, não sei você, mas eu tomo, todo dia de manhã para trabalhar eu tenho que tomar banho, e muitas vezes é no banho que eu estou, o Espírito Santo me ajuda, hoje eu vou ter que fazer isso, me dá sabedoria. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é uma pessoa. Pastor, por que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque a Bíblia diz que ele tem ciúmes de mim e de você. É com ciúmes que o Espírito Santo... A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Bom, só uma pessoa pode ter ciúmes, só uma pessoa pode ser entristecida. Então, isso, apesar de não estar escrito de forma expressa, que ele é uma pessoa, através dos versículos que nós vamos chegando dentro de um contexto entendendo que ele é uma pessoa. Bom, uma vez que você entende isso, fica fácil de você relacionar e de você saber que o Espírito Santo, hoje nós estamos, né, o tempo de hoje da igreja é o tempo onde existe a atuação de qual pessoa da Trindade está atuando hoje, no tempo da graça? O Espírito Santo. Deus Pai atuou onde?
olha só, a verdade é que os três atuam o tempo inteiro. Deus Pai, Deus Filho não parou de atuar porque o Espírito Santo está atuando. Eles atuam, o que eu estou falando é da intensidade. Deus Pai, ele vai atuar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, Jeová, Deus Pai, é ele quem estava atuando e falando com o seu povo. E aí nós viemos por um outro momento, quando Deus Filho, Jesus, vem ao mundo. E naquele momento que ele está ao mundo, quem é que está atuando de uma forma mais intensa? Não eliminando os outros, mas de forma mais intensa, Jesus. Tanto é que ele fala, enquanto o noivo está aqui, não tem necessidade de jejuar, porque o noivo está aqui. Mas quando o noivo sair, antes dele ir aos céus, ele fala, olha, agora Deus Pai atuou, eu estou indo para o Pai, mas olha só, vocês não vão ficar sozinhos. Porque eu vou, mas Ele virá. E Ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quem virá? O Espírito Santo. E lá em Atos ele vai falar, antes de ir para os céus, assunto aos céus, ele fala para os discípulos, olha, permaneçam, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí, continuando o texto, você vai ver que estavam eles unânimes em oração, no cenáculo, orando, buscando quem? Buscando quem? O Espírito Santo. E aí eu vou lembrar, apesar de não ter estado aqui na quinta-feira, mas o Douglas ministrou e ele falou 3 coisas aqui que eu gostei, guardei para o meu coração e vou repetir. Foi exatamente o que aconteceu com a igreja lá no cenáculo. Eles perceberam a urgência de receber o Espírito Santo. Tanto é que eles ficam unânimes em oração, e eles não saem até que. Porque Jesus falou, não saiam daqui até que. Eles entenderam a urgência. Eles tiveram o desejo, e eles buscaram. Necessidade, né? É porque eu mudei as palavras, né? Urgência, eu sempre falo, para mim, urgência é necessidade. Eles viram a necessidade, porque é o seguinte, Jesus subiu. E agora, como é que a gente faz? Quem vai guiar a gente? Porque a gente estava acostumado com Jesus guiando. Quem vai guiar? Olha, ele falou que o Espírito Santo vem. Então, é o quê? Nós temos uma necessidade de esperar ele. Então, nós temos o desejo, o desejo, e nós passamos o quê? A buscar. E quando eles buscaram, de repente, quando eles estavam unidos em oração, veio um vento como impetuoso e encheu aquele lugar e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Eles foram cheios da plenitude do Espírito Santo para poder viver a vida cristã e para poder fazer com que a igreja crescesse, para implantar a igreja na terra. Bom, não vou falar sobre isso, eu estou dizendo para você que esse mês nós estamos passando por essas questões importantes. E nas quintas-feiras eu peço que você venha, por exemplo, que não foi batizado ainda com o Espírito Santo, que você venha quinta-feira com expectativa, continue buscando em casa, mas vem quinta falando, Senhor, eu quero receber. Você tem que ter o quê? Você tem que entender a necessidade que você tem de ser batizado. E aí, se você não escutou sobre o batismo do Espírito Santo, vou te pedir para você ir lá no YouTube e ouvir a palavra de domingo de manhã, onde eu falo sobre o batismo no Espírito Santo. Por que você tem que batizar? Os benefícios do falar em línguas, e aí você vai entender. E aí você busca, e você vem quinta-feira, exatamente para que nós possamos buscar não só o batismo, mas mais da presença dele, mergulhar mais profundo nele. Quem quer mergulhar mais profundo no Espírito Santo? Quem quer ter mais revelação de Deus? Quem quer que algo novo na vida espiritual aconteça na sua vida? Que haja uma remexida, existe? Que haja o quê? Uma o quê?
um mover sobrenatural dentro de você. Uma vontade de quê? De você ser cheio ainda mais do Espírito Santo. Vontade, por quê? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem o quê? De todo o coração. Você tem que querer. Você tem que entender que é necessário ser cheio do Espírito Santo. Então, hoje à noite, eu vou falar do mover do Espírito Santo na vida do profeta Elias. E aí eu vou até confirmar o que eu disse. Deus Pai, no Antigo Testamento, é que atuava de uma forma mais intensa. Deus Pai falava diretamente com quem? Com Elias. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não estava atuando no Antigo Testamento, porque o Espírito Santo, Elias agia na força de quem? Do Espírito Santo. Era o Espírito. Sansão moveu na força de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor tomou Sansão, o Espírito. Só que isso acontecia de forma esporádica em pessoas pontuais. Não era todo o povo que recebia, não era todo mundo que tinha um privilégio de ser escolhido por Deus para ser profeta, para poder ser usado por Deus de alguma forma ministerial. No Antigo Testamento eram pessoas pontuais. Você não via com frequência qualquer pessoa do povo sendo usado na obra de Deus, lá, no contexto do povo de Israel. Mas Joel já profetizava que aconteceria que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado agora sobre toda a carne. Todo mundo depois de Jesus que aceitasse a Ele como Senhor e Salvador, seria dado a cada um deles o poder de receber o Espírito Santo. Os jovens profetizarão, né? Os velhos terão visões. Ou seja, hoje nós estamos nessa promessa lá de Osés, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. O mesmo Espírito que atuou na vida de Elias, hoje atua na minha e na sua vida. Isso você tem que saber. Elias, ele foi um dos profetas mais poderosos da Bíblia. E a vida dele foi marcada por sinais, milagres e um profundo relacionamento com Deus. O mover do Espírito sobre a vida de uma pessoa está diretamente vinculado a um relacionamento profundo, a um relacionamento real. Você precisa buscar um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de você, de fato, ouvir Ele falar contigo. Se você não buscou ou não está buscando um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de você ouvir Ele falar contigo, de te tocar, você não precisou de ninguém, Ele falou contigo, Ele te tocou na tua casa, no teu trabalho, no teu banheiro, na tua sala, no teu quarto, Ele tocou em você e você percebeu que algo aconteceu na sua vida. Se você está na casa de Deus e você não teve esse tipo de experiência, é urgente que você busque. Por que você está aqui? Eu vou para a igreja porque, né? Não, para a igreja a energia é boa. Não, a energia lá é boa, cara. Não, a energia lá é meio ruim. Mas pô, na igreja tem uma energia boa, né? Rapaz, chego pesado na igreja, que eu saio levinho. Que é a tua igreja lá que tu me convidou para ir? Pô, legal, cara. Louvorzão, bonzão, tal. Pô, saí de lá levinho, cara. Eu te peguei para ficar levinho. Vai ficar mesmo. Por quê? Porque onde a presença de Deus está, não importa quem esteja aqui, vai ser manifesta a presença de Deus na sua vida. Mas não é só isso. Nós estamos aqui para aprender mais de Deus, mas nós estamos aqui para buscar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, ao ponto de você ter, porque a Bíblia diz que haveria o tempo que ninguém precisaria mais lhe ensinar, porque o próprio Espírito te ensinaria.
Qual é o nível de intimidade que você tem com Deus? Ou você só depende de um pastor para falar contigo a palavra de Deus? Ou por uma pessoa falar contigo? Não, você tem que começar a buscar um relacionamento com Deus, onde Ele mesmo vai falar todos os dias, no teu coração, no teu testemunho interior, te dizendo: Glaucio, vai para cá, Glaucio, não faz isso, não diz isso, não dá essa resposta, não pega esse emprego, não faz dessa forma, quando vai, e Ele vai te conduzindo em pastos verdejantes. O Elias foi levantado como boca de Deus, e ele se opôs, na época em que ele foi levantado, ao sincretismo religioso que o povo de Israel estava realizando, a idolatria a outros deuses, e Elias é levantado por Deus exatamente para poder falar contra isso. Ele foi usado por Deus em milagres, em maravilhas. Ele orou e não choveu durante anos. Depois ele orou e passou a chover de novo. Elias foi usado para fazer um milagre na vida da viúva de Sarepta, multiplicando a farinha, o azeite. Depois o filho dessa mulher morre. E que ele é usado para quê? Para ressuscitar o filho dessa mulher. Ele se opôs aos profetas de Baal, e Deus fez descer fogo do céu, consumiu o holocausto, reduziu a nada os profetas de Baal, que foram mortos pelo povo. Mas, acima de tudo, Elias era um homem que vivia guiado pelo Espírito Santo. Ele ouviu a voz de Deus, ele obedeceu o seu chamado, e ele permaneceu firme, até mesmo diante da perseguição. Claro que teve alguns aspectos durante esse momento em que ele teve alguma dificuldade, mas no final da história eu posso dizer que ele permaneceu o quê? Firme. A vida de Elias, ela vai nos ensinar grandes lições. Por exemplo, como o Espírito Santo age na minha vida, nos conduzindo em tempos de crise. Como ter o Espírito Santo sobre a nossa vida nos fortalece para que possamos enfrentar os desafios da vida que vêm, que virão, que acontecerão. Nos capacitando para cumprir o nosso chamado, porque nós temos um chamado e só vamos conseguir chegar até o último dia de forma plena se nós entendermos que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Tiago, ele falando a respeito de Elias, e aí é isso que eu acho legal, ele vai enfatizar que o Elias, ele era um homem diferente. Ele era um homem um pouco acima da média. Ele era um homem que tinha um QI um pouco mais elevado. Ele era um homem que conseguia sustentar um pouco mais. Amém? Eu gosto de igreja que conhece a Bíblia, é ótimo. Que ela não vai na pegadinha. Os irmãos de Bereia, aqui, ó, todos eles, todo mundo anotando. Não, Elias era humano como nós. Tiago 5,17 diz: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu os seus frutos. Quando eu leio esse texto de Tiago 5,17, isso traz para mim um alívio. Ou para você não? Isso traz para mim uma esperança. De quê? De que o Espírito Santo, ele pode sim agir na minha vida de forma poderosa, mesmo diante das minhas fraquezas, mesmo diante das minhas necessidades, e mesmo diante daquilo que eu não faço certo diante de Deus. Porque, às vezes, o inferno, ele coloca na mente de um cristão um pensamento errado, e muitas pessoas abraçam esse pensamento. Qual é o pensamento? Quem é você para fazer alguma coisa na obra de Deus, no reino de Deus, do jeito que você é?
Quem é você para fazer isso se você fez aquilo? Como que Deus vai usar a sua vida depois disso? E o inferno coloca isso na mente das pessoas, e muitas pessoas, e eu vou arriscar dizer que muitas aqui hoje, nessa noite, tanto aqui fisicamente quanto do outro lado da internet, estão vivendo uma vida paralisada, porque abraçaram esse pensamento que não é de Deus. Elias era homem como nós, mas Elias, ele foi usado por Deus, por quê? Porque o Espírito Santo moveu sobre ele, e ele deixou o Espírito Santo mover. Amém. Pastor, eu posso ser usado por Deus, vivendo uma vida de qualquer jeito, ainda se Deus me usar? É isso que você está falando? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Deus pode usar, e Ele vai usar, porque, irmãos, se Ele vai usar, se Deus usa a vida de homens, qual é o homem que poderia, ou que poderia bater no peito e dizer, Deus pode me usar porque eu sou fera? Qual é o homem que poderia fazer isso? Tem alguém aqui que pode dizer assim? Não, pastor, comigo aqui, não, agora comigo já estou, eu estou até, estava conversando com o Anjo Miguel, semana passada, e eu estou só esperando, parece que está na fábrica, está muita fábrica, estou esperando só chegar a minha asa, porque eles vão botar uma asa em mim, que eu já estou pronto para ser usado por Deus aí, porque eu sou bom. Tem alguém aí esperando asa? Não. A última geração, não, a minha é 2025. Pô, você aperta a minha assim, tu aperta o botão, ela... E ela, é voo de pluma. Não. Essa afirmação, ela vai nos ensinar que o mover do Espírito acontece na vida daquele que crê, e não na vida daquele que é infalível. Suas limitações não impedem o mover do Espírito na sua vida. Você pode repetir comigo? As minhas limitações não vão impedir o mover de Deus na minha vida. Agora você repete isso acreditando. Quem acredita nisso? Quem não estava acreditando nisso? Sinceramente. Estava meio assim, não sei eu. Quem? Ninguém? Todo mundo aqui certão mesmo? Sim. Não dúvidas nenhuma, nada? Zero? Então repete comigo. As minhas limitações não vão impedir o mover de Deus sobre a minha vida. Pode ser que você esteja aqui e pense que Deus nunca vai usar a sua vida devido à sua condição atual. Mas isso não é verdade. O chamado de Deus na vida de Elias, ele foi escolhido e ele foi capacitado por causa da ação do Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo, ele quer nessa noite esclarecer para você, esclarecer para mim, que você pode ser capacitado a partir de hoje de uma forma sobrenatural para que você seja usado onde quer que você vá pelo Espírito Santo. Deus quer te capacitar para você ser usado na faculdade, no trabalho, na igreja, em casa, no quintal onde você mora, na sua família, diante do seu chefe, diante de um amigo seu, não importa onde. Deus, ele quer capacitar a sua vida para que ele possa mover através de você. Deus, ele move através de pessoas que estão em conexão com o Espírito Santo. 1 Reis 17:1 diz assim: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, eu li esse texto aqui, porque é exatamente aqui que Elias surge na Bíblia. Ele surge sem nenhuma introdução detalhada. Mas ele já surge demonstrando autoridade espiritual. A sua autoridade não vinha dele, mas do Espírito Santo que o capacitava. Deus chamou Elias para confrontar a idolatria e a corrupção de Israel sobre o rei Acabe e a rainha Jezebel. O Espírito Santo foi quem capacitou Elias para ser um porta-voz da verdade num tempo de escuridão. Bom, nós estamos e nós vivemos, eu acho que a humanidade, até que sejamos transformados, a humanidade sem Jesus, ela vive o tempo inteiro de escuridão.
Nós vivemos ou não vivemos um tempo de escuridão no mundo? Sim ou não? Sim. As pessoas estão obscurecidas pelos seus próprios pecados. O mundo, ele vai de mal a pior, mas isso aqui, irmão, às vezes a pessoa fala assim, hoje as coisas estão muito difíceis. Não, mas as coisas sempre tiveram. Eu penso assim. Não, hoje está demais. Não, hoje está muito. Não está não, porque lá no início do mundo, um irmão matou o outro. Lá em Sodoma e Gomorra, sei quantos anos atrás, os homens queriam ter relação sexual com os anjos. Não, porque hoje não. Hoje está a mesma coisa que estava. Desde que o momento que o homem caiu, perdeu a identidade do seu Criador, a partir dali, irmão, tudo de ruim aconteceu e não parou, continua até hoje. Mas Deus nos chamou, nos capacitou para que nós agora sejamos agentes de salvação no mundo de escuridão, falando a verdade do Evangelho, falando a verdade da palavra e denunciando o pecado e dizendo, você que vive em pecado, arrependa-se. Por quê? Porque Jesus veio para te salvar, para que você tenha vida eterna e nessa terra Ele quer te encher com o Espírito Santo para que você viva uma vida abundante. E nós estamos aqui para isso. Essa é a nossa missão. Por que o mover do Espírito sobre a vida de Elias tinha um fim determinado? Por que Deus vai mover na minha vida simplesmente porque Ele move na vida dos homens? Quer mover na minha vida para quê? E tem um fim determinado. Deus quer mover na minha vida para quê? Para que outras pessoas sejam abençoadas. Por que Deus tem insistido em querer mover sobre a minha vida? Eu digo, cada um tem um chamado no reino de Deus. Você precisa entender, se você estiver afinado com o Espírito Santo, Ele vai te conduzindo gradativamente para onde Ele quer que você esteja. E a pergunta é, você está onde? Dentro desse plano que Deus tem para você? Você está dentro de você, dos seus pensamentos, das suas vontades? Ou você está circulando dentro da vontade de Deus para Ele mover na sua vida, para que algo aconteça na vida de outros? Porque o mover do Espírito na nossa vida não é só para a gente, é para que pessoas sejam abençoadas. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o apóstolo Paulo falou, é o seguinte, por mim, eu já estaria com Cristo. Por mim, eu já queria estar com Ele. O apóstolo Paulo tinha intimidade tão grande com o Espírito Santo, com Jesus, que ele já conversava de uma forma muito mais intensa. Ele diz, conheci um homem, ele mesmo, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas das quais, para mim é ele chegou lá, Deus levou ele lá e falou assim, rapaz, é isso aqui que te espera. Ele deve falar assim, não, vou ficar aqui mesmo, não manda eu voltar de novo não. Não, vou ficar aqui. O que eu vou fazer lá embaixo? Ele fala, não, o mover do Espírito na sua vida tem a ver com a sua contribuição vai ser legislar para a igreja, porque tem uma igreja vindo aí e eles precisam saber o que tem que ser feito. Então, e aí ele fala, gente, para mim o morrer é lucro, tá? Por mim eu já estava, mas, por causa do chamado, por causa do que Deus tem para mim, por causa da clareza do mover dele sobre mim e do objetivo que eu tenho em estar aqui, eu vou continuar até que ele me leve. Não é agora ainda não, vou permanecer mais um pouquinho na carne. É mais ou menos isso que ele fala. E ele já sabia que o morrer era lucro. E é assim na vida de quem o Espírito Santo passa a mover de forma genuína. Você vai vivendo e você vai entendendo que a sua vida não é mais a sua vida.
Não é mais a sua vontade, não é mais o que você quer para você. Ah, não, eu quero, eu queria mesmo era fazer isso, eu não quero. Não, a minha vontade mesmo. Essa semana eu encontrei um pastor amigo, que tem uma grande igreja. E eu estava falando com ele assim, rapaz, se eu não fosse pastor, eu queria ir para a tua igreja. Eu queria ser membro, eu ser membro da tua igreja, cara. Queria ficar na tua igreja aí, pô, tranquilão. Me botava lá para eu poder trabalhar no ministério de evangelismo. Eu ficar lá sentar, pô, tranquilão, quietinho, pô, do lado da minha casa. Pô, deixa eu te falar, de verdade, no fundo do coração, eu falo assim, pô, meu Deus, se eu pudesse. Tem um monte de gente que quer ser pastor, né? Quer ser pastor de qualquer jeito. Eu já queria ser só ovelha. Sentava lá. Pô, ia para o culto, me bota no... Qual ministério que você quer? Pô, me bota no ministério do teatro, eu gosto de teatro, eu ia ficar no teatrão lá, tranquilão. Pô, tem uma peça, eu vou, tem um vídeo para gravar, eu gravo, deixa comigo, e eu só, tranquilão, acordava, qual o dia de culto? Lá, quarta-feira para o culto. Não ia faltar culto, tranquilo. Pô, para mim, ir para um culto quarta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, moleza, você morreu, está lá direto, tranquilão, o culto, aleluia, recebi... Eu vou para o evangelismo, tem evangelismo, eu vou para tudo que é lugar, mas, cara, deixa eu aqui mesmo. Se tu me perguntasse assim, Glaucio Lira de Oliveira, para você seria melhor, assim, mais fácil o quê? Ser pastor responsável de 3 igrejas, ou só ir lá, em Douglas, pensa aí. Pensa aí, sem administrar nada, pagar nada, resolver problema nenhum, fazer nada. E você é comigo? Tu ia ficar no baixo, o Douglas tocando baixo, Douglas lá, não, mas ele ia crescer, Rafael. Ele ia crescer, pô, ele ia estudar, ia dar tempo, ia dar uma estudada, ia crescer, né, não? Ia dar uma melhorada, tal, estudar e a gente ia lá. Mas a vida de quem o Espírito Santo move não é assim. É assim, Glaucio, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, eu tenho consciência disso clara. Ele já falou isso comigo. E eu te chamei para você fazer o que você está fazendo hoje. Então, não quero saber, meu filho. Você foi chamado para estar em Éden, ela é a sua igreja, é o seu povo. Lá você foi chamado e plantado até que eu mude de ideia. Se ele mudar, eu saio. Mas até que eu mude e eu fale com você, filhão, é lá, e eu falo, glória a Deus, aleluia, e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque quando Deus move através da sua vida, tem um propósito, Ele te diz, e você vai no propósito. Amém. Nada te desvia do propósito. Amém. Deus continua chamando pessoas para serem ousadas e firmes na fé. Quando o Espírito Santo move sobre a tua vida, você começa a ser ousado. Se Deus falar contigo, cara, não esquece. Se Deus falar contigo, tu vai. Podem falar, não vai, tu é maluco. Ah, isso aí não vai dar certo. Ah, nunca vi, não passei. Ele falou contigo. Ele falou, agora Deus só fala com quem está lá com ele. Ele falou, irmão, pode meter a mão. Pode fazer. Pode ir, porque vai dar certo. Vai dar certo. Eu gosto de dar um testemunho claro que tem, né? É claro, foi a compra desse imóvel. Eu tenho que voltar nisso, porque isso foi uma experiência que eu tive com Deus, assim, absurda. Porque quando nós decidimos comprar esse imóvel aqui, hoje, você que é bom de atualização, mas na minha atualização empírica, hoje, era como se esse imóvel hoje saia para a gente aqui, atualizando, foi o quê? 2013? Não? 12, 13, 14... 14 ou 15, né? 2015. 2015, 860 mil. Ou 2015. 10 anos. Menos de 1.200.000 não seria. Menos de 1.200.000 não seria. Hoje eu falo para a igreja aqui, irmãos, nós precisamos de 1 milhão, sem ter um centavo na conta. Nós precisamos de 1.200.000 para poder comprar esse imóvel aqui. Quanto seria então? Faz aí. E é isso mesmo, tá? É isso mesmo. 1 milhão e 600. Gente, eu vou cair duro, vou morrer do coração.
Mas era como se hoje nós falássemos, irmãos, nós vamos comprar esse imóvel aqui, está barato, 1.600.000. E eu lembro que o dono desse imóvel aqui, ele falou, toda vez, assim, desde que eu assumi ser pastor aqui, eu conto a história. E aí, antigamente, assim, ele vinha, como ele era nosso vizinho, ele vinha receber o aluguel aqui, na mão, mesmo, em mãos. Muitas vezes, não era, Douglas? E aí, toda vez que ele vinha aqui, quando eu estava, eu falava para ele, já podemos falar da compra? Né? Aí ele falava para mim, pastor Rino, não vou vender isso aí nunca, não. Por quê? Não, quando eu morrer, meu filho vende. Eu não vendo. Beleza. Vinha outra mesa, eu falei, e aí, vamos falar? Cara, depois de um ano, toda vez eu falo para ele, eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar aí, um dia a gente vai falar já sobre isso. Acho que ele queria falar assim, só para tu parar de ficar falando isso? Beleza. E aí a gente falou assim, né, a gente, cara, ficar aqui, hoje seria um aluguel, hoje o aluguel seria aqui 12, 13 mil, atualizando, aproximadamente. 12, 13, a gente está todo mês pagando aqui 12, 13 mil, aqui, hoje. E aquilo me dava uma agonia. Como que eu vou pagar isso? Isso é agoniante. Vamos comprar um lugar. E saímos andando aqui, procurando, aí achamos aquele imóvel perto da linha do trem, era 400 mil, eu lembro, na época. Só que era metade disso aqui, ia dar um trabalho para a gente. Eu falei, cara, aí reunimos o diácono, conversamos, botamos, gente, vamos pagar aluguel ou vamos comprar? Não, então vamos comprar. Aí eu liguei para o proprietário e falei, olha, ele estava em Natal, eu não esqueço disso. Eu, pastor, eu estou vendo. Também, né? Também ganhando esse dinheiro molinho dele, ele todo mês, cada mês ele estava no lugar. Ah, pastor, estou aqui em Natal, não estou podendo falar, você desculpa eu te atrapalhar, tu está em Natal, mas eu tenho que te falar um negócio, é o seguinte, eu arrumei um imóvel, estou comunicando que vou daqui 6, 7 meses sair da igreja, sair daqui, vou te entregar o teu imóvel, e segunda-feira eu tenho que dar uma resposta para o outro proprietário lá. O valor é 400 mil, eu falei tudo na verdade. Se tu quiser, toma o telefone do proprietário, liga para ele, confere para esse valor, o valor é esse, o imóvel é menor, mas, cara, eu não vou ficar pagando mais aluguel. Mas é o seguinte, eu ainda quero comprar o teu imóvel. Só estou te ligando para dizer, eu ainda quero comprar o teu imóvel. Não, a segunda-feira eu estou chegando, a gente conversa. Tá bom. Isso era uma sexta-feira, no sábado eu fui orar, eu não esqueço disso. E quando eu fui orar, Deus falou comigo assim, Ele vai te oferecer, vai falar que o valor é o dobro do que vale ou mais. Só que você vai falar que você aceita, porque eu vou pagar esse valor. Beleza. Liguei para o bispo. Ô bispão. Fala, Glaucio, assim fala, né? Falei, ó, é isso, isso e isso. Não sei quanto que é o valor, ele vai cobrar mais, ó, mas estou com meu coração em paz. Aí falei, não, ele falou, ó, Glaucio, faz o seguinte, segunda-feira tu conversa com ele e me liga, da conversa. Aí conversando, falou assim, pastor, ó, eu só posso, ele não queria vender, né? Ele falou, ó, 700 mil. Eu falei, não, ele falou assim, 800 e poucos mil. Eu falei, não, 700 mil, tá bom, 700 mil. Eu falei, então tá bom, aperta a minha mão, tá fechado, vou comprar. Ele, quê? Eu falei, ó, vou fazer, já na hora eu pensei rápido. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, era novembro, isso era novembro. Eu falei, em maio eu vou te dar uma entrada de 300 mil. E depois eu vou te dar 26 parcelas de 20 mil reais. O cara não acreditou. Não, eu tenho escritório, eu faço contrato. Já queria fazer para ele assinar logo. Eu faço contrato. Liguei para o bispo e falei, bispo, ó, fiz isso daí. Aí o bispo falou, Glaucio. Isso é de Deus. Pode assinar esse contrato, estou contigo, e se tu precisar de alguma coisa, me liga. Aí, meu irmão, o chefão falou, vai, eu falei, gente, é de Deus, e vamos com a igreja. Aí, depois disso tudo, eu contando a história, né? Tá, não, vamos voltar, né? Eu termino? Tá bom. Aí, beleza. Acabou aquilo tudo, viemos para a igreja, aí não sei se eu falei com o Douglas ou com o Cláudio, fizemos cálculo, não fizemos? Cara, nós tínhamos 100 e poucas pessoas na igreja, não era, Cláudio? Não tínhamos 200 membros.
Nós tínhamos 120 membros na igreja. 1.600.000, irmão. 120 membros na igreja. Fizemos o cálculo eu não sou muito bom, mas o Cláudio, não, 120, se fizer um cada um dá tanto, não sei o que, tal. Deus falou comigo assim, pode apagar tudo isso, apaga a borracha, não tem valor. Não tem valor. O povo, você vai falar, é um carnê de 10, um carnê, não, esquece isso. Não tem valor, eu falei que eu vou pagar. Se tu botar valor, tu vai achar que tu ficou muito espertão de botar o valor e deu certo. Não, o valor eu vou enviar, eu vou pagar. Você só vai falar uma coisa para a igreja. Uma coisa para a igreja. Você é membro da igreja? Sou. Você não pode dar nada que não te custe. Você vai ter que dar a oferta que custa, que vai sair e vai ficar, aparentemente vai fazer falta. Você vai ter que dar uma oferta que custa para você. Essa era a palavra de Deus para a igreja. Bom, eu sei que de novembro, quando chegou maio, nós tínhamos 300, porque eu já tinha 150 mil guardado. Quem guarda tem. De novembro para maio, conseguimos 150 mil, nós tínhamos então 300, eu falei para ele, 1º de maio eu vou depositar 300 mil na tua conta, não sabia nem como. Nós tínhamos 300 mil, irmão, certinho. Aí eu liguei para o bispo. Ô bispão, fala aí, Glaucio, beleza, estou te ligando para te pedir 40 mil. Quê? Não esqueça. Eu pediu para eu te ligar, estou te ligando. Eu falei para ele, cara, consegui os 300, nós temos, mas como é que eu vou ficar na igreja, cheio de despesas, sem coisa para pagar, sem nenhum valor para poder pagar as coisas? Eu preciso pelo menos de 40 para movimentar, para comprar. Aí ele, quanto precisa disso para quando? Depois de amanhã. Pode contar que depois da manhã o dinheiro está na sua conta. Eu falei, eu vou te pagar, não sei quando. Não me cobra, não quero saber. Ô bispo, eu não sei quando eu vou te pagar. E se você quiser me dar de oferta também, amém. Bom, eu sei que fizemos isso, o tempo passou. E durante os 2 anos e pouco do pagamento dessa parcela, que nós não falhamos uma parcela, não sei como. Eu sei, irmãos, que gente que não era daqui entrava em contato comigo, era cheque de 30 mil, vou abençoar o ministério, 30 mil, era 10 mil, era 5 mil, era 7 mil. Eu sei que, irmãos, Deus foi mandando, o irmão ganhava na justiça, eu não sei o que aconteceu, que nós pagamos tudo. E durante esse tempo, nós pagamos a igreja de Caxias antes do tempo, compramos uma Kombi, alugamos o estacionamento e a igreja cresceu. Irmãos, Deus fala. O Espírito Santo fala, então se Ele falar com você, vai, porque vai dar certo. Como que Elias ouvia a voz de Deus? Ele tinha realizado grandes coisas através do Espírito Santo, mas ele se encontrou, eu vou alongar aqui porque eu também contei uma história aqui, né, que já me tirou, 10 minutos da minha pregação. Mas tem a ver com o mover do Espírito, tem a ver com o fato de Deus falar ao nosso coração. Nós precisamos estar sensíveis à voz e buscando ouvir a voz dEle. Porque o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age. Isso foi, não sei quanto, há 10 anos atrás, mas vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Um mês e pouco atrás, eu tive uma experiência sobrenatural com Deus aqui, contei para a igreja. Como Deus move o sobrenatural. Eu contei isso, né? Eu estava aqui no apartamento, que eu fico o domingo inteiro aqui, isso aqui eu achei falando com a Amanda ontem. Como que Deus é Deus? Eu saí de casa, quando vim para cá de manhã, fui fazer uma tapioca para a Amanda, deixei a frigideira da tapioca lá acesa. Não lembrei, vim embora para o culto. Nem. Estou aqui normal, acabou o culto, estou aqui na casa, aqui no apartamento aqui de Éden, vamos almoçar, não sei o quê. De repente, estava muito calor, igual hoje, a gente tem um ar-condicionado lá, e de repente o ar-condicionado parou.
Quando aquele ar-condicionado parou, irmão, pensa assim, impossível. Não é assim, abre a janela, que não tem ventilador. Impossível, não tinha como você ficar ali. O que eu falei? Amanda, vou levar essas crianças para casa, depois a gente volta para o culto. E foi o que eu fiz. Peguei, levar as crianças para casa, ficar com minha sogra lá e tal. E quando eu chegou em casa, a panela superaquecida, já para pegar fogo, irmão. Que ligou. Olha, quando eu saio para ir para casa, o que acontece com o ar? Voltou ao normal. Parou por quê? Gente, o ar está normal. Por que foi? Eu atribuo isso ao Espírito Santo, a Deus. O que ele fez? Ele fez o ar desligar para cuidar de algo que estava relacionado à minha casa, ou pegar fogo lá. Deus continua agindo no sobrenatural. Sabe o que acontece, irmãos? Você precisa olhar para a palavra, para o Espírito Santo, você precisa crer. A base da experiência, a base do sobrenatural está na crença. Se tu olhar para Deus, olhar para a palavra, olhar para o Espírito Santo e falar, caramba, eu creio que Ele está comigo aqui, eu creio que Ele está me ouvindo, eu creio que Ele pode me encher. Você vai buscar, você vai ter uma surpresa maravilhosa na sua vida, porque Ele não é um Deus que se esconde. Se você buscar, Ele não fica assim, estou aqui, está quente, está frio. Não. Ele é um Deus que quando a gente busca, Ele quer ser achado, e quando Ele é achado, irmão, Ele fala, e quando Ele fala, a nossa vida muda, tudo muda, o pensamento muda, a fala muda, a postura muda, a casa muda, o que você coloca a mão muda, tudo começa a prosperar. Porque você vai fazendo as coisas através do mover dEle. E a minha oração a Deus, ao pregar, ao subir nesse púlpito e falar sobre o Espírito Santo, é que você seja motivado a ter uma vida nesse nível. É você querer sair daqui para a semana e falar, cara, vou mudar o nível da minha vida espiritual. Eu sempre falei isso, desde adolescente, eu escutava a palavra, eu ouvia homens de Deus, e quando eu escutava uma palavra, eu falava assim, cara, eu quero ser assim. Cara, eu quero isso para mim. Eu ouvi, na minha época, Benihim estava bem. Estava tranquilo. Não tinha nenhum problema com o Benihim. Ele estava no auge. Então, eu sempre falo isso. Poxa, está indicando um livro do Benihim? Porque hoje o Benihim está diferente. Não sei agora. Mas naquela época ele estava inspirado. Cara, e eu li 2 livros dele que mudou a minha vida, cara. Bom Dia, Espírito Santo e Unção. E quando eu peguei aquilo para mim, eu falei, rapaz, é isso. E eu comecei a ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo moveu em Elias. Eu quero dizer o seguinte, o Espírito Santo moveu Elias, e aí Elias venceu tudo que eu falei para você aqui, realizou grandes coisas, mas depois que os profetas de Baal são mortos, ele recebe uma ameaça de Jezabel, e aí ele, ao invés dele continuar aquilo que ele deveria continuar, ele vai para o deserto. E no deserto ele entra numa caverna. E ele vai exatamente para o mesmo deserto que o povo de Israel ficou 40 anos. E ele entra para uma caverna. E ele entra para a caverna, ele despede o moço. Ele despede o amigo. Por quê? Porque ele queria ficar sozinho. A primeira coisa que ele faz, ele vai se isolar. Ele não quer mais estar com ninguém, ele não quer ter contato com ninguém, ele não quer saber de nada, ele vai para uma caverna para se isolar. E depois que ele começa a se isolar, ele pede o que para Deus? A morte. Ou seja, ele começa a se isolar porque ele está demonstrando que uma grave depressão. Depois de tudo que Deus fez, mas não é porque ele não cria, não é porque ele não tinha fé. Não, porque a pessoa tem depressão, porque não tem fé. Não, não é por isso. É porque ele era humano, Tiago disse, ele era humano. E ele estava sujeito às mesmas fraquezas. Deus tinha feito, Deus era poderoso, ele não duvidava de Deus, mas sabe o que acontece? Ele estava cansado de ficar lutando. Ele não aguentava mais confronto. Ele que estava querendo uma sombra, ele não aguentava mais
ficar agora profeta de Baal. Ah, já enfrentei. Pensa na tensão dele com os profetas de Baal. A hora que ele ia orar para Deus, ele fica assim, Deus vai descer ou não vai o fogo? Pensa no emocional, no desgaste. Pensa no desgaste do trabalho do profeta, porque, irmão, quem move no Espírito, quem anda com o Espírito também cansa. E o que ele tinha era um cansaço, ao ponto dele se isolar e falar, não, agora chega. Acabou meu ministério, chega. Já profetizei chuva, já cerrei, orei e a chuva não veio, a chuva veio. Já transformei farinha, azeite, já multipliquei. Até morto já ressuscitei, agora desceu o fogo do céu. Poxa, agora chega. Agora vou ter que lutar com o exército de Jezabel? Não, cara, chega. Já trabalhei muito na obra de Deus, já fiz, já aconteci, e ele é como se estivesse reclamando. O que ele deixou entrar na vida dele? O senso de justiça. Isso é injustiça. Deus, que não é possível. Poxa, quanta coisa eu já fiz por Israel. Quanta coisa que eu já fiz pela igreja. Quantas coisas eu já resolvi. Quantas coisas sou fiel a ti. Por que agora estão querendo me matar? Sou bom. E ele pede a morte. Elias vai para o deserto. Deus não mandou ele para aquele deserto, tá? Onde ele se esconde na caverna. Foi ele que foi. Mas mesmo ele tendo ido, sem Deus ter mandado, o que Deus faz? Deus vai atrás. Deus vai para o deserto e Deus manda anjo para lá para falar com ele. Rapaz, come, manda o anjo para quê? Para alimentar ele. E ele é alimentado até que ele recebe a notícia de que ele não era o único bonzão da história. Mas ele não sabia de nada, porque ele se isolou, ele não teve notícia que tinha mais 400, ele não tinha notícia que tinha mais gente que não tinha se dobrado. E aí, para finalizar, o que Deus fala? Sai da caverna e caminha em direção aonde? A Horebe. Ali é que Elias, ali ele teve que decidir uma coisa, saio ou não da caverna? E Elias, mesmo com aquele sentimento todo que ele tinha, ele sai. E ele vai em direção à presença de Deus. E quando ele vai em direção à presença de Deus, é aí que Deus fala com ele. Naquele terremoto, não é isso? Um terremoto, uma pirotecnia, foi isso? Não, diz que veio um terremoto, que veio vento, que veio tudo. Mas quando veio que uma brisa suave, é que Deus falou com ele, levanta, vamos lá, cara, tem muita coisa para você fazer, para você poder realizar na minha presença. Então, assim, eu quero terminar dizendo para você que pode ser que você esteja aqui como Elias. Às vezes você está aqui, você está dentro até da caverna. Você veio de outra igreja, já fez muito, já aconteceu, já se decepcionou, você está dentro da caverna. E você está assim, não, mas eu fui injustiçado. Não, mas era para eu não sei o quê. Não, mas o irmão tal, o pastor não foi não sei o quê. E aí você está falando, não, e realmente, às vezes, você tem até a razão mesmo. Está numa razão, né, humana. Mas a verdade é que hoje Deus está te convidando a sair da caverna, não ter razão de nada, deixar que a razão venha dele, para que ele possa continuar movendo sobre a sua vida. Não importa o que aconteceu. Se hoje você está plantado, se você está em fidelidade a Deus, se você está grudado nessa videira, Deus quer mover na sua vida como moveu na vida de Elias. Ele era homem como você, ele era homem como eu sou. Ele tinha as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades, mas ainda assim o Espírito Santo moveu sobre ele e o Espírito Santo pode mover sobre a sua vida também. Fica de pé comigo, eu quero orar. Feche aí os seus olhos. Feche os seus olhos.
E deixa aí o Espírito Santo mover na sua vida. Espírito Santo, a minha oração nessa noite, Pai, é uma oração para que Tu possas mover. Move no meio da Tua igreja nessa noite. Pai, move nos corações. Move, Senhor, no meu irmão, na minha irmã. Irmão, Senhor, todos nós que entramos nesse lugar, todos nós, não tem ninguém, ó Pai, que não precise do mover do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que Tu possas falar, que Tu possas abrir a mente. Se alguém está aqui dentro de uma caverna, se alguém está aqui, Senhor, precisando dessa palavra de ânimo, olha, levanta, vamos embora, sai daí. Deus tem muita coisa para fazer através da sua vida. Pai, que nessa noite haja um despertar para uma busca mais intensa, para um mergulhar mais profundo na Tua presença, Senhor. Que haja nos corações, nos nossos corações, essa vontade, ó Deus, de crescer, de conhecer mais a Ti. Nós queremos conhecer mais a Ti, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Se você ouve essa palavra e você estava na caverna, põe a mão no teu coração, que você que precisa sair da caverna hoje. Você que precisa, você fala assim, pastor, eu estou aqui como Elias, eu entrei numa caverna, eu me isolei. Eu estou aqui parado, quietinho. Eu estou com um senso de justiça própria. Eu estou colocando culpa em terceiros. Eu estou terceirizando a culpa. E o Senhor já moveu tanto através da sua vida. O Senhor já usou tanto a tua vida. O Senhor já fez tanto através de você. O Senhor já te falou, já te deu sonhos. O Senhor já apontou em qual área Ele quer usar a sua vida. Ele já disse, Ele já falou contigo. Mas você está preso num ressentimento. Você está preso num problema com A, com B. E você está esquecendo que o Espírito Santo precisa ter um canal aberto para mover em você. Só que você não pode sair da casa de Deus nessa noite como você entrou, sem uma mudança, sem uma transformação, sem uma ministração do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não pode sair. Você não pode sair daqui sem abrir a tua boca para dizer, Senhor, eu estou fazendo errado. Senhor, eu estou numa caverna mesmo. Eu estou num senso de justiça própria, mas Senhor, eu vou em direção à Tua presença. E quando você sair, quando você bota a mão no seu coração, você está dizendo assim, eu estou saindo da caverna. Aí você bota a mão no seu coração, aperta o teu peito aí e fala, Senhor, eu decido sair dessa caverna para ser usado por Ti. Eu tenho a consciência de que o Senhor quer usar a minha vida. E hoje está sendo um marco na sua vida espiritual, porque Deus está te tirando de uma situação e te levando para uma outra. Deus está te levando para onde Ele quer que você vá, porque você simplesmente está decidindo nessa noite ouvir a voz de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu quero. Senhor, move através de mim. Senhor, que os Teus planos não se frustrem na minha vida, que o Teu Espírito não passe de mim. Age, Senhor, na minha vida. Senhor, eu oro pelo meu irmão e pela minha irmã com a mão no coração. Senhor, que Tu possas fazer isso, que Tu possas mover através deles. Que aqui nessa noite fique o ressentimento, que aqui nessa noite fique tudo aquilo que tem impedido. Ó Deus, nós oramos contra tudo que se levanta no mundo espiritual, contra a vida da minha irmã e do meu irmão. E que eles possam mover, que Tu possas mover na vida deles, assim como o Senhor moveu na vida de Elias, moveu na vida de Paulo, de Pedro, de Tiago. Que Ele possa mover também na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Ainda assim eu tenho que perguntar se alguém entrou aqui e nunca entregou a vida a Jesus, ou se está afastado dos caminhos do Senhor. Essa também é uma noite de salvação, de cura, de arrependimento, de volta, onde Deus mais uma vez fala contigo, olha, eu estou à porta, batendo, porque eu quero te salvar. E você precisa reconhecer que você é pecador. Você precisa reconhecer que você não pode fazer nada sem Jesus. Você precisa reconhecer que longe dele não tem salvação. E se alguém aqui nessa noite quer entregar a vida a Jesus, faz um sinal com a sua mão aí bem alto. Vem cá que eu quero orar por você.
Eu quero orar por você. Tem mais alguém que diz: eu sou pecador, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ter minha vida mudada, porque Ele está aqui mudando vida. Aleluia. Se tem mais alguém, vem aqui. Se tem alguém que quer voltar para Jesus, levanta a mão aí e hoje reconcilia com Ele. Amém. Amém. Tem mais alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a mão que eu quero ver se tem. Glória a Deus. Você pode estender sua mão para cá. Amém. Você está entregando a sua vida a Jesus. Voltando para Jesus. A Mauri está voltando para Jesus. Amém. Tem mais alguém que quer voltar para Jesus, mas está aí preso no banco, numa luta espiritual? Vou, não vou, e agora? Olha, ainda dá tempo de você vir para eu orar por você. Senhor, eu oro pelo Almauri, que nessa noite volta e o mover do Espírito passa a acontecer de novo sobre a tua vida, Mauri. Os pecados são perdoados, uma nova fase agora entra na sua vida, e a obra que Deus começou na sua vida, ela não vai ser frustrada. Satanás tentou impedir que a obra dele se cumprisse na sua vida, mas o Espírito Santo reservou essa noite para te trazer de volta e para dizer: Almauri, vamos retornar ao plano. Senhor, quebra todas as cadeias, amarras, todos os vínculos que foram feitos errados no mundo espiritual, e que a partir de agora o Mauri seja livre, livre na mente, livre da angústia, livre do peso do pecado, livre da ausência da presença de Deus, e que o coração dele seja aquecido pelo teu Espírito nessa noite. Recebe a paz que excede todo o entendimento, porque Ele te ama, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.